Olá, vamos falar de administração e das funções administrativas. As funções administrativas ou funções da administração são 4: planejar, organizar, dirigir e controlar. Basicamente é isso. Você planeja os objetivos e metas, organiza os recursos, né? Dirige as pessoas para que elas executem aquilo que é necessário para alcançar os objetivos e faz um controle para ver se os objetivos estão sendo alcançados. Isso é administrar. São através de 4 funções o processo administrativo. O primeiro deles, o planejamento, consiste em estabelecer metas, objetivos e metas, bem como escolher as estratégias, ou seja, os meios para alcançá-los. Isto depois de se fazer uma análise dos ambientes externo e interno. Ambiente externo é composto daquelas variáveis que estão fora do controle da empresa. Fornecedores, concorrentes, grupos reguladores, clientes, governo, legislação, movimentos ecológicos, movimentos políticos, quer dizer, são as variáveis externas. E as variáveis internas são aqueles recursos da empresa, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos físicos, recursos tecnológicos e outros. Então repetindo, planejar é estabelecer objetivos e metas, escolher as estratégias para alcançar esses objetivos e metas, e isso é feito a partir de uma análise desses ambientes externo e interno. Você compatibiliza, ao fazer a análise dos ambientes externo e interno, você compatibiliza as oportunidades e as ameaças que estão no ambiente externo com as suas forças e fraquezas que estão no ambiente interno. Então, planejar é isto, né? O planejamento pode ser feito em 3 níveis. O nível estratégico, que é o nível maior da empresa, composto da alta direção, o presidente, os diretores, o CEO, né? Enfim, esses cargos, né, que estão no nível maior da empresa. E esse nível é responsável pelo planejamento estratégico. É um planejamento de longo prazo, que envolve principalmente variáveis externas, ou é muito sujeito às mudanças das variáveis externas. Esse é o planejamento estratégico. Tem um longo prazo, é de longo prazo, né? Pelo menos suas consequências são de longo prazo, e é feito para a empresa inteira, ou para a organização inteira. Bem, é muito importante o planejamento porque você se prepara para o futuro. O futuro a gente sabe que muda muito rápido, ou melhor, as circunstâncias que estão no ambiente mudam muito rápido, e aí você precisa se preparar para elas. E o planejamento é uma ferramenta, ou é uma função que permite a gente se preparar para esse futuro, para o que tem de oportunidade e de ameaças. Bem, depois de fazer o planejamento, vem a segunda função da administração, que é o processo administrativo. A função organização, melhor dizendo, é a função organização. Organizar significa você definir os recursos, colocá-los ou distribuí-los de uma forma racional que levem ao alcance dos objetivos traçados no planejamento. Então, primeiro você faz o planejamento e depois você organiza esses recursos, definindo, e aí são os recursos físicos, financeiros, mas também recursos humanos. Por isso que no processo de organização são definidas as responsabilidades, a autoridade para tomar decisões, e no final do processo de organização você tem um desenho organizacional. Esse desenho organizacional nós costumamos representar por um organograma, né? Presidência, diretorias, gerências, né? No organograma nós vemos a autoridade, né? a cadeia de comando, né? Ou seja, como a autoridade está distribuída na empresa ou numa outra organização qualquer, as linhas de comunicação, né? E as funções que compõem, as funções organizacionais, atenção, as funções organizacionais que compõem aquela organização.
função de marketing, função de produção, função de RH, função finanças e outras, né? Pelo menos essas 4 toda empresa tem. Função, não confundir com gerência, tá? Uma empresa pequena não vai ter 4 gerências, certo? Mas as 4 funções estarão lá, né? Das 4 funções organizacionais, né? A terceira função da administração ou do processo administrativo é a função direção, que, como o nome próprio diz respeito à forma de conduzir os funcionários. Quer dizer, você vai precisar liderar, a função que fala da liderança, de como conduzir os seus colaboradores, o corpo social da organização, para alcançar os objetivos traçados que você traçou no planejamento. Vejam bem como o planejamento é importante. Tudo começa com ele, né? Então, a função direção consiste em você motivar, comunicar, orientar, enfim, liderar o corpo social, os funcionários, né, para alcançar aqueles objetivos. Bem, isso é a função direção. E por último, tem a última função da administração, ou a função do processo administrativo. A última função do processo administrativo é a função controlar. Controlar significa você verificar se os objetivos estão sendo alcançados. Que objetivos? Aqueles que você criou quando estabeleceu o seu planejamento, quando elaborou o seu planejamento. Então, é muito importante se conhecer essas 4 funções para você administrar bem, para gerenciar bem, para gerir bem. Então, qualquer gestor, qualquer administrador, seja do nível estratégico, tático ou operacional, ele diariamente ele aplica essas 4 funções. Ele planeja, organiza, dirige e controla. Parece uma coisa assim difícil, mas não é. Na verdade, nós fazemos isso em nossas organizações, em nossas empresas, diariamente. Nós planejamos, nós organizamos, nós dirigimos e nós controlamos. Bem, essas foram as 4 funções da administração, ou 4 funções do processo administrativo. A gente vai gravar outros vídeos falando mais de cada uma delas. Mas, por enquanto, é isso aí. Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe e que você dê sugestões se achar necessário, tá bom? Obrigado, um abraço.